Olá, professor! Olá, professora! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos mais uma vez aqui com o Conviva para nós trabalharmos outros assuntos pertinentes aos nossos caminhos de estudos e formações na ATPC. Comigo hoje está o professor Mário Luiz, o nosso professor de Educação Física, que também contribui com as nossas gravações e nosso amparo tecnológico. Então, nós estamos aí com o nosso primeiro slide, que ele sempre está conosco, que é do Conviva, né? E ele vai mostrando os tripés que a gente tem, os caminhos que a gente tem de trabalho com a convivência, com a corresponsabilidade e as medidas de segurança. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar de uma forma muito diferente com vocês, tá? Eu acredito que vocês vão gostar. É um ATPC que está voltado às medidas socioeducativas. Veja, nós temos um curto tempo de espaço para fazer a exposição para vocês, mas a gente vai deixar material de referência, nós vamos deixar material de videoaula para vocês, para estender o conhecimento. Então, a pauta de hoje, ela está voltada para o Estatuto da Criança e do Adolescente, e principalmente as necessidades destes adolescentes que estão em conflito com a lei. Esses objetivos dessa pauta vai mostrar a vocês a questão da realidade, das necessidades que esses adolescentes precisam, né, e que estão numa situação conflitantemente com a lei, e também a gente precisa refletir sobre o papel da escola na formação para a cidadania, para a convivência com a diversidade. Então, veja, é um caminho diferente hoje para a gente conversar, para a gente dialogar, não vamos fazer nenhum caminho muito fora disso. Aos nossos caros educadores, a pauta de hoje é para a gente relembrar, sim, é para a gente voltar a pensar nessa formação com um olhar que foi pensado lá pela Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que ela institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que existe uma historiografia que antecede esse período e que ela vai ser abordada nesse caminho que nós vamos colocar para vocês depois, para que contribua mais com a formação de vocês. Eu não vou me estender na questão da historiografia, porque envolve os períodos de 1970, 1980, 1990, 2000, até os dias de hoje. Então, nos outros vídeos que a gente vai disponibilizar, o interesse de vocês vai ser imprescindível para vocês compreenderem melhor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente ressalta o que para vocês, né? Que é uma lei de proteção integral que vai visar o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade, de dignidade, de crianças e adolescentes. Mas, pensando esse ressaltar pelo ECA, eu os convido a pensar também que esse estatuto, ele é por um todo. Então, para que evitamos que as nossas crianças vão cumprir no futuro, ou um futuro próximo, problemas de conflitos com a lei que tenham que cumprir as medidas socioeducativas, a gente precisa primeiro pensar realmente nisso, para a gente ser o mediador da educação das crianças, para realmente elas terem esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento mental, moral, espiritual e social, que de fato é uma educação integralizada. Então, diante desse caminho, o ECA, se você pegá-lo, você vai ver esse caminho de abordagem dos assuntos. E a abordagem desses assuntos, eles têm uma organização própria do ECA. Então, você tem lá, nessa organização, as disposições preliminares, os direitos fundamentais, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, direito à profissionalização e à proteção no trabalho, prevenção, política de atendimento, medidas de proteção, prática do ato infracional e medidas pertinentes aos pais e responsáveis.
Então, você veja, o ECA foi pensado para proporcionar e direcionar a todos nós, não é só o setor da unidade escolar, mas a família, a comunidade, a escola, para a integração desse pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Pensando desta forma, desse desenvolvimento e dos direitos que foram postos dentro do estatuto, o que a gente se depara com situações e assim muito tristes, muito lamentáveis. Por quê? Porque nós encontramos muitas pessoas, tanto professores quanto familiares, pessoas da comunidade, ou seja, até as próprias pessoas que estão inseridas na sociedade, elas têm essas frases desse senso comum, né? Os adolescentes cometem crimes e ficam na impunidade. O ECA só traz direitos e não traz deveres. O adolescente em conflito com a lei não aprenderá nada na escola. O liberdade assistida é responsabilidade da família, não da escola. Acho que vocês estão começando a perceber essa entonação que eu estou trabalhando com as frases de senso comum para vocês, né? Temos outras frases aí. Eu não entendo o ECA. Acho que ele não serve para nada. O ECA? O ECA não é a legislação que cria adolescentes criminosos? Adolescentes em conflito com a lei não são vítimas da sociedade. Adolescentes com 17 anos de idade são tratados como crianças. Pois é, meus amigos. Infelizmente, nós temos, de fato, essas frases ainda perduram até os dias de hoje. Não há defesa da violência, não é isso que eu quero dizer para vocês. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós, professores, usamos essas frases de senso comum, infelizmente, falta-nos um pouco de informação. E é isso que eu quero deixar para vocês. Nós precisamos buscar mais formações para que não cometamos essas frases de senso comum. Para que nossos caminhos sejam mais importantes e formativos, eu os convido para o próximo slide a refletirem sobre a lei de diretrizes e bases, que nós temos aí o artigo 12, o artigo 13, o artigo 14, que nos dá um caminho de orientação de norte no trabalho, como a gente tem que fazer para trabalhar com a nossa sala de aula, com o nosso aluno. Então, são os artigos que eu passei para vocês. Ó. O artigo 12, vocês sabem que a LDB é uma lei norteadora nossa para a educação, né? Essa lei de diretrizes e bases, especificamente no artigo 12, ela traz ali os estabelecimentos de ensino, respeitando as normas comuns e as do seu sistema de ensino, que terão as incumbências a seguir, que vocês veem aí, né? Então, você tem o item 1, elaborar e executar proposta pedagógica, administrar seu pessoal, recursos materiais e financeiros, assegurar cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecida, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento e articular-se com as famílias, a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola, assim como informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. Observem aí que esse artigo 12, você vai encontrar agora, nesse último item, notificar ao Conselho Tutelar, município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresente quantidade de faltas acima de 50% de percentual permitido em lei. Então, eu tenho um artigo da LDB que me esclarece algumas normas comuns aos sistemas de ensino,
E nós temos também, o artigo 13, ele vai me dando o caminho dos docentes, a incumbência que o docente tem para com estes alunos. No 14, o sistema de ensino define as normas de gestão democrática do ensino público. Você tem no próximo slide o encontro do ECA. Então, você tem o artigo 53, que a criança e o adolescente lá no ECA tem o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, um preparo para exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Aí você tem o que é assegurado: igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis. Veja que você tem uma continuidade do 53A, do 54, que assegura à criança e o adolescente o ensino obrigatório e gratuito. No próximo slide, você tem aí o artigo 55, né, que fala sobre os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino. Ainda também tem o artigo 56, que envolve a questão do conselho tutelar com os maus tratos, envolvendo seus alunos. Veja aí, ó, o artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de maus tratos, reiteração de faltas justificativa e de evasão escolar. E o próximo slide é o artigo 57, 58 e 59. O artigo 58 e o 59, ele vai falar sobre o processo educacional, né, que há de se respeitar os valores culturais, artísticos, históricos, do próprio contexto social da criança e do adolescente. Então, o que eu quero que vocês reflitam e entendam que nós quisemos trazer neste momento? O casamento de duas legislações, a nossa LDB e o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendeu? Por quê? Porque aquelas frases de senso comum é a falta de busca da formação e da informação mediante documentos norteadores. Então, o momento que nós pudemos apresentar esses slides para vocês é fazer vocês levarem a reflexão de muitas informações, muitas legislações pertinentes que estão voltadas para a criança. Nesse momento agora, eu vou parar um pouquinho a nossa explicação. Nós temos uma videoaula complementativa. Veja, nós fizemos um pequeno recorte, tá, da videoaula. Nós vamos passar e daqui a pouco a gente volta. Até mais. Boa videoaula a todos. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa videoaula, em que vamos tratar de um tema muito importante que precisa ser discutido pelos educadores nas nossas escolas, né? Esse tema, ele é sobre os adolescentes em conflito com a lei. E nós vamos tratar hoje do percurso que nossos adolescentes e jovens usam para chegar até o sistema infracional, né? Ou seja, não é de um dia para o outro que eles chegam nesse sistema. Existe um grande percurso, e quem vai conversar conosco hoje e falar um pouco desse percurso é o Dr. Fernando Henrique de Freitas Simões. Ele é promotor da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital. Dr. Fernando Henrique, a palavra é sua. Obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, Sandra, primeiramente, né? São poucas pessoas que têm esse olhar para o infracional fora do sistema e é uma honra, né, estar aqui com todos os senhores e senhoras que estão acompanhando esse ciclo de debates, e a Sandra é uma pessoa que eu conheci em algumas articulações da promotoria e que tem esse olhar, tem essa preocupação. E para nós é muito gratificante saber que também pessoas que interagem nesse sistema, mas que não estão necessariamente dentro dele, como os professores, que eles também se interessam por isso, assim, e porque é uma pauta muito importante, é a pauta
que nós trabalhamos, com a qual nós trabalhamos todos os dias, né? Eu gostaria aqui de trazer para os senhores e senhoras eu separei um slide, né, que a intenção é que não seja nada muito jurídico, nada muito pesado, mas que ao mesmo tempo seja suficientemente detalhado para os senhores entenderem que o adolescente que chega na escola pública, que é chamado de LA, às vezes, né, ou de liberdade assistida, etc., quando ele está em meio aberto, ou que é atendido também pela rede de ensino do Estado dentro da Fundação Casa, que esse adolescente passou por uma série de locais antes de chegar ali, né? Então, não é que a justiça jogou ele lá para que os professores resolvam o problema dele, né? E, aliás, um detalhe é que eu sou filho de professora de história, né? Minha mãe é professora de história aposentada da rede pública estadual, então eu tenho muito apreço por essa carreira e eu sei o quão difícil é lidar com esse público de adolescentes, né? Mesmo os que não cometem ato infracional, né? Não estou falando só de adolescentes em conflito com a lei, mas no caso dos adolescentes em conflito com a lei, e é sobre eles que eu me sinto mais à vontade para falar, né? Há uma dificuldade ou há complexidades diferentes dos demais, né? Se a gente olhar aqui na tela, eu vou fazer uma passagem bem breve por todo esse percurso dentro da máquina burocrática aí, da polícia, da justiça, etc., para os senhores entenderem em que momento que os senhores vão ter contato com eles, o tanto de coisa que já aconteceu antes disso. Então, se a gente olhar aqui, eu coloquei no primeiro balãozinho o ato infracional, né? Aqui em São Paulo, atualmente, né, eu estou na capital, já passei pelo interior, pelo litoral, né? Estou há 11 anos trabalhando no tema, né? E aqui na capital, nós temos mais ou menos 80% de atos infracionais que se dividem entre roubo e tráfico daqueles adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, né? A gente vai entender mais daqui a pouquinho que isso não é a realidade do sistema como um todo, né? Tem muitos adolescentes que cometem atos bem menos graves, por exemplo, nas escolas, né? Dano ao patrimônio, por exemplo, quando o adolescente quebra alguma coisa dentro da escola, que não estão nessa estatística que eu tô falando, né? Aqueles atos mais graves, entre os atos mais graves, a gente tem mais ou menos 30 e tantos por cento de tráfico e 40 e poucos por cento de roubo, né? Uma média que se mantém constante nos últimos anos, né? Os outros 20% dos atos, a gente tem os atos realmente violentos, uns 4 ou 5%, e uns 15 ou 16% de atos menos graves do que o tráfico e o roubo, e menos grave, claro, que o homicídio e outros, né? A gente está falando de furtos, etc. Só para deixar clara a diferença entre o furto e o roubo, no furto o adolescente não é violento, né? Não aplica violência nem ameaça, tá bom? Mas eu não quero me estender em tecnicidades jurídicas, tá? Vamos lá. Então, no momento que o adolescente comete um ato infracional, geralmente a primeira autoridade a ter contato é o policial militar, né? Para o nosso sistema. Mas muitas vezes tem um servidor público aí que vê o ato e chama o policial militar. A gente sabe que os professores às vezes têm que fazer isso, né? Mas para nós, o primeiro documento que chega é um documento da polícia, né? O policial militar leva o adolescente até a delegacia de polícia. Lá na delegacia de polícia é feito um boletim de ocorrência, é o terceiro balãozinho que a gente está vendo aí. Quem preside o ato na polícia é o delegado de justiça. Aqui em São Paulo, na capital, eles vão já poucas horas depois, assim que a parte da papelada da delegacia está pronta, eles são enviados para o CAI, que é o Centro de Atendimento Inicial da Fundação Casa aqui de São Paulo, que fica ali no bairro do Brás, do lado do Fórum da Infância, que é onde eu trabalho. No dia seguinte, eles dormem lá, no dia seguinte eles vão para o Ministério Público, vão ser ouvidos pelo promotor de justiça. Nessa oitiva, eles podem ser tanto liberados quanto irem para a Fundação Casa numa coisa que se chama internação provisória, tá? Mas há um outro jeito deles chegarem lá no Ministério Público também. No caso dos professores das escolas, né, que às vezes assistem, né, presenciam atos infracionais, por exemplo, uma coisa relativamente comum
agressões entre adolescentes, dano ao patrimônio público, adolescente que quebra uma vidraça, por exemplo, são atos mais leves que, ainda que se chame a polícia militar e que ela conduza o adolescente, o delegado muito provavelmente vai liberá-lo. Liberá-lo não significa que não vai acontecer nada com ele, significa que vai um ofício, um papel para o Ministério Público, e aí, em vez dele ter esse primeiro percurso que eu disse, que é de chegar preso, entre aspas, né, apreendido até o fórum para ser ouvido pelo promotor, o que vai chegar é um papel, um ofício, em que o adolescente comparece com seu familiar, com pai e mãe, e lá ele vai dar as razões e dar a versão dele para aquilo que foi enviado para nós, né? As testemunhas vão dizer, né? Por exemplo, ele agrediu o outro adolescente, ele fez isso, ele fez aquilo, e ele vai dar a versão dele. Se ele chegar apreendido, a mesma coisa, né? No boletim de ocorrência vai ter ali alguns dados, vão existir ali dados anotados, né, sobre esse ato infracional. E cabe ao promotor avaliar se é o caso de arquivar, porque não tem provas, né, de dar uma remissão, que é uma espécie de perdão, entre aspas, ou processá-lo, né? Se ele processá-lo, esse caso vai para o Poder Judiciário, para o juiz. Ele vai ter direito a um defensor, ele vai passar por um julgamento, caso haja prova, o juiz entenda que há prova, ele vai encaminhar esse adolescente para uma unidade para cumprir medida socioeducativa, que é esse último balãozinho azul aqui do nosso esquema. As medidas socioeducativas podem ser 5, eu coloquei 4 aqui porque são as mais comuns, né? A quinta, que é a advertência, é uma coisa que se faz muitas vezes informalmente no fórum, né? Mas, de regra, né, nós temos a internação, em que ele fica numa unidade da Fundação Casa, fechado. Essa é a mais comum para autos infracionais mais graves, por exemplo, roubo. E também em caso de reiteração. Então, um adolescente que comete um tráfico, recebe uma medida em meio aberto, não cumpre, etc., ele pode ser internado depois. Tá? A segunda medida, também bastante aplicada, é a liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? Na liberdade assistida, o adolescente se compromete a comparecer uma vez por semana numa unidade. No interior costuma ser nos CREAS, né? Aqui na capital são entidades conveniadas, né? Organizações da sociedade civil conveniadas com a Secretaria de Assistência aqui de São Paulo, e lá tem uma equipe de técnicos, né, de assistentes sociais, de psicólogos, de pedagogos, alguns também com formação jurídica, e eles atendem o adolescente nas demandas que ele tem, tanto em relação a trabalho, quanto em relação à escola. Uma porcentagem grande deles é evadido da escola, né? Não frequenta mais aula, alguns matriculados, outros nem isso. E outras questões, pode ter uma questão de drogadição, né? Eles também costumam fazer um trabalho forte com profissionalização e também com a família do adolescente, né? Claro, né? Porque um dos princípios basilares, né, da socioeducação é que a família acompanhe esse percurso e consiga apoiar o adolescente. Nem todos têm família, né? Muitos estão abrigados, muitos estão, às vezes, vivendo na rua, mas há uma tentativa de recuperação do vínculo quando é possível, e quando o vínculo está preservado, o processo socioeducativo acontece com muito mais tranquilidade, né? Então, basicamente, na liberdade assistida, ele vai uma vez por semana lá. Às vezes os pais são chamados para reuniões em que eles participam de atividades, às vezes com outros adolescentes, com outros pais. Tem os atendimentos que são individuais mesmo, para tratar de questões mais específicas e mais sensíveis, às vezes, daquele caso. Tem práticas coletivas, atividades culturais, oficinas, etc. Essa é a liberdade assistida, né? A outra medida em meio aberto que a gente tem, que também tem um propósito bastante interessante do ponto de vista pedagógico, né? Professores são professores, prestação de serviço à comunidade, né? O que é a prestação de serviço? O juiz coloca um prazo, né, para ele cumprir, por exemplo, 4 meses, 6 meses, e uma carga horária, né? Por exemplo, 4 horas por semana. Esse adolescente vai para o que a gente chama de unidade acolhedora,
que é uma unidade acolhedora? Pode ser, agora na pandemia está difícil, durante a pandemia está difícil, mas geralmente equipamentos de saúde, então uma UBS, por exemplo, até mesmo escolas, às vezes outros equipamentos que prestam outros tipos de serviço público, bibliotecas, etc. O serviço de medida socioeducativa em meio aberto, que é o mesmo serviço que executa a liberdade assistida. Em vez de fazer esses atendimentos semanais dentro do serviço, eles vão fazer isso fora do serviço. E não é exatamente um atendimento, ele faz o atendimento no serviço, mas ele encaminha esse adolescente para prestar um serviço à comunidade dentro desse equipamento. O que pode ser esse serviço? Pode ser uma distribuição de senha na fila, pode ser um cadastramento de usuários, pode ser organização de acervo, tem diversos outros, notas fiscais, etc. Podem ser diversos serviços, mas o que esse serviço tem que ter? Tem que ter um caráter pedagógico, né? Então não pode ser algo para fazer o adolescente sofrer, por exemplo. A ideia é que ele enxergue naquilo algo que possa ser útil para aquela comunidade a qual ele pertence e, ao mesmo tempo, sirva de uma certa responsabilização pelo ato que ele cometeu, né? Muitas vezes, inclusive, a liberdade assistida é cumulada com a prestação de serviço à comunidade. Ele tem que fazer os dois, né? Então, ele tem que comparecer uma vez por semana no serviço para passar por esse atendimento com uma psicóloga, uma assistente social, a técnica de referência, o técnico de referência, né, dele. E, além de tudo, tem que comparecer no órgão público que foi designado para ele prestar o serviço à comunidade. E a quarta modalidade é a semiliberdade, né? O que é a semiliberdade? Na semiliberdade, o adolescente fica numa casa, nessa casa, né, que é muito parecida com uma casa comum mesmo. Você olhando de fora da rua, uma ou outra tem aqui em São Paulo. Eu falo pelas de São Paulo que eu conheço melhor, né? No interior eu visitei poucas. Uma ou outra tem um portão, uma grade que permita saber que ali é uma casa de semiliberdade. Assim como as de liberdade assistida, de prestação de serviços, não é muito óbvio assim quando você olha de fora. A ideia é essa mesmo, é que ele não se sinta preso, porque ele não está exatamente preso, né? Ele vai lá para dormir, para se alimentar, mas ele frequenta aulas, por exemplo, fora da unidade de semiliberdade, né? Ele frequenta outras atividades de contraturno escolar fora da semiliberdade. E a ideia é isso, ela é baseada no senso de responsabilidade do adolescente. Então, assim, as portas estão abertas, ele tem horário para chegar, tem horário para sair, ele tem horário para fazer as coisas lá dentro, as atividades, a grade que é proposta pelos técnicos. Mas não é como uma internação que ele pode... em que ele fica dentro de muros, com gaiolas, cadeados, etc. Né? Gaiola que a gente chama é a passagem, né, entre um cômodo e outro da unidade de internação. Unidade de internação, para quem já foi, né, para quem conhece, sabe, né, que é um lugar em que tudo é vigiado, né? Cada posto de passagem é vigiado, cada porta é vigiada, né? Na unidade de semiliberdade não é assim, né? Tem uma porta lá, se o adolescente quiser sair e não voltar, acontece. Ele pode fazer isso. O que vai acontecer é que, muito provavelmente, se ele fugir, ele vai receber uma sanção, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, quando o adolescente é mandado para qualquer dessas unidades, seja de internação, seja de liberdade assistida, seja de prestação de serviço ou de semiliberdade, quando ele é mandado para qualquer um desses tipos de medida socioeducativa, a primeira coisa a ser feita é um plano individual de atendimento, que é o que a gente chama de PIA, né? Que é o plano individual? A ideia é que você não coloque 20 adolescentes num espaço que tem necessidades completamente diferentes e dê a mesma atividade para todos eles e exija a mesma coisa de todos eles. Então, você tem um adolescente lá que, por exemplo, tem um problema gravíssimo de drogadição. A medida socioeducativa dele, muito provavelmente, vai ser baseada em superar esse problema, porque é essa questão que ele tem que superar para tentar sair dessa cadeia de práticas infracionais na qual muitas vezes ele está incerto, né? Aí você pode ter outro adolescente cujo problema não é esse, não é o da drogadição. O problema dele é que ele está fora da escola, ele perdeu contato com a família,
ele tem um grupo de amigos, por exemplo, que a família discorda dessa convivência, mas não consegue conversar com ele a respeito. Então, um trabalho de aproximação com a família pode dar um melhor resultado. Às vezes ele é pai, a gente tem muitos adolescentes que são pais muito jovens, então ele tem que cuidar do sustento dessa família, que é uma namorada que às vezes tem 13, 14 anos, e então o técnico tem a responsabilidade de ajudá-la a organizar essa vida familiar tão precoce. Enfim, o que eu quero dizer é que cada adolescente tem como os senhores sabem, né, os senhores e senhoras sabem, na sala de aula também é assim, cada adolescente tem uma dificuldade, cada um deles tem um acompanhamento que vai surtir efeito, né? O PIA serve para isso, para adaptar a medida socioeducativa para as necessidades de cada adolescente. O que pode acontecer durante o cumprimento dessa medida socioeducativa? Qual que é o normal, que a gente espera que aconteça, o que acontece em muitos casos? Depois do PIA, vão vir relatórios de acompanhamento, mais ou menos a cada 3 meses. O que tem no relatório do acompanhamento? A psicóloga, a assistente social, ou o psicólogo, assistente social, o pedagogo, que estão acompanhando o adolescente, vão escrever lá o que ele fez nesses meses, né? Então, vão dizer, olha, ele tem vindo nas reuniões, ele é pontual, ele se apresenta bem, conversa bem, expõe as questões da família, a família é presente, acompanha, quando ele não pode vir, ele avisa, ele está procurando um emprego, ou ele voltou para a escola, ou, enfim, ele está fazendo acompanhamento no CAPS sobre a questão da drogadição, por exemplo. Enfim, eles vão dar ali um panorama geral do que está acontecendo com o adolescente. O que pode acontecer depois desses relatórios de acompanhamento, né? No terceiro, no quarto, aqui em São Paulo, mais ou menos uns tempos atrás, quando foi feito um levantamento, estava em 8 meses o médio, mais ou menos, de cumprimento. Considerando o processo também, até chegar nessa parte do cumprimento, a gente está falando de mais ou menos 1 ano de acompanhamento, né? Tem casos que chega até 3, né? A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que ele pode ficar até 3 anos, né, nesse acompanhamento, em cada uma das medidas que ele tiver, nas quais ele estiver sendo acompanhado, né? Depois desses relatórios de acompanhamento, ele pode receber um relatório conclusivo, que a gente chama. O que é o relatório conclusivo? O relatório conclusivo é aquele em que o técnico que o acompanha diz, olha, esse adolescente está pronto para ter a sua medida extinta, né? O que significa que ele realmente evoluiu, ele cumpriu todas as metas que nós colocamos lá no plano individual de atendimento dele, então ele está pronto para seguir sua vida sozinho, não precisa mais do acompanhamento. Esse é o relatório conclusivo de extinção, aqui nesse quadrinho que a gente vê à direita, abaixo do último quadrinho vermelho. À esquerda, o relatório de manutenção. O que é esse relatório de manutenção? Né? É um relatório em que, na verdade, o relatório de acompanhamento pode dizer, olha, ele ainda não está pronto para seguir, precisamos ainda de trabalhar mais o adolescente. E aí o relatório pode vir um relatório conclusivo mais para frente, né? E esse do meio, né, mais embaixo, aqui o quadrinho mais embaixo, substituição, é um relatório conclusivo que diz, olha, ele pode mudar de medida, mas ele ainda não está pronto para ficar sem medida nenhuma. Acontece muito, né? Geralmente, da internação para a liberdade assistida. Então, o adolescente está internado há 6 meses, por exemplo, 9 meses, 1 ano, e a equipe técnica dele diz, olha, ele não precisa mais da internação, mas ele não pode ficar sem medida por enquanto. Ele vai para casa, ele vai voltar para o território, para o bairro, mas ele precisa de um acompanhamento. Então, substitui-se a medida mais grave, mais forte que a internação, por uma de liberdade assistida. Isso é muito comum. Mas o que pode acontecer nesse meio tempo, né? Nesse percurso, entre esses relatórios, entre o PIA, os relatórios de acompanhamento e o conclusivo, né, em um desses, no meio, no ínterim, né, entre algum desses relatórios, ele pode deixar de cumprir a medida, né? O que significa deixar de cumprir a medida? Ele deixa de ir na UBS, onde ele está prestando o serviço à comunidade, ele deixa de ir na liberdade assistida, ou ele foge da semi-liberdade, né? Ele sai para ir à escola, por exemplo, e não volta, né? Na internação já é mais difícil, porque como ele já está internado,
Os casos que acontecem, por exemplo, são os de fuga da unidade, né? Que acontece nesses casos, né? A gente chama de relatório informativo de descumprimento. Então, seja a internação, seja a semi-liberdade, seja a liberdade assistida, aquela medida que está, o técnico que está acompanhando ele naquela medida vai fazer um relatório dizendo, olha, ele parou de vir, a gente ligou lá, fomos à casa dele, fizemos uma visita domiciliar, ele não estava lá, não quis nos receber, ou nos recebeu e disse que não vai voltar mesmo, que não está nem aí para a medida, etc, etc, etc. Bom, nesses casos, há dois caminhos, né? Se o adolescente se justifica, então, por exemplo, eu já vi a menor parte dos casos, né? Mas já aconteceu assim do adolescente ter se acidentado, ido para outra cidade, etc e tal, fazer tratamento, e aí voltou e falou, olha, eu não estava em São Paulo, então não pude cumprir, não pude avisar, tentei ligar, fiquei sem celular, minha família não sabia, etc, etc. E então ele pode realmente ter um bom motivo para deixar de cumprir. Geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente ele deixa de ir porque não quer ir mesmo e tem alguma resistência, enfim. E ele pode ser advertido. Numa primeira vez, geralmente ele é advertido, ele vai ao fórum e é advertido. Se ele não voltar a cumprir a medida, numa segunda vez ele pode sofrer o que a gente chama de internação-sanção, que ele pode ficar até 90 dias internado na Fundação Casa. Claro que se ele já estiver internado, isso não é possível. Aí o que ele recebe é uma punição dentro da Fundação Casa, né? Eu dei todo esse trajeto para vocês para dizer o quê? Que é importante saber que nós da Justiça, né, então, seja desde lá do policial militar, seja o delegado, seja o promotor de justiça, seja o juiz, nós temos uma parte, né, temos um papel nisso, né, que é avaliar se ele de fato cometeu esse ato infracional e encaminhá-los para uma dessas medidas que eu comentei com os senhores. Agora, uma vez que ele está cumprindo medida, a coisa mais importante é que ele tenha uma rede de atendimento boa, e a educação é parte dessa rede de atendimento, né? Então, os senhores aqueles que já tiveram contato, né, com adolescentes que em cumprimento de medida socioeducativa sabem das carências deles, né? Chegam para nós nos relatórios, né, muitas vezes reclamações do tipo técnicos que dizem, olha, mas esse adolescente está sendo estigmatizado na escola, né? E lá na escola ele é chamado de ULA. Então ele deixou ele está dizendo que ele não quer voltar para a escola porque lá ele sofre esse estigma, né? Chamam ele de LA e ele não se sente à vontade. Tem muitos outros casos em que a escola é a melhor fonte que nós temos ali de convivência, né, social para aquele adolescente, né? E então ela tem um grande papel. E o que nós fazemos dentro no processo socioeducativo é acompanhar relatório que vem para o processo. Mas quem está mesmo no dia a dia com o adolescente é o professor na escola, é o profissional do CAPS, quando tem questões de drogadição, são os profissionais, claro, que executam a medida, os psicólogos, os assistentes sociais. Então, uma coisa que eles colocam muito para a gente é que existem duas redes de atendimento, digamos assim, no processo socioeducativo. Tem a rede que são deles mesmos, dos técnicos que atendem só adolescentes em conflito com a lei, e tem o restante da rede que atende todo tipo de adolescente, que, por exemplo, são os senhores, né? Que a imensa maioria, atualmente no estado de São Paulo, a gente tem mais ou menos uns 15 mil adolescentes cumprindo medida socioeducativa. Então, já tivemos 20 mil, mas não passa muito disso. Contando a medida socioeducativa meio aberto ou fechado, talvez já tenha chegado a 30, mas aí quando a gente olha para um contingente de centenas de milhares de adolescentes, né, ou milhões, então a gente vê que é um público relativamente pequeno, mas tem aqueles adolescentes que já passaram pelo sistema socioeducativo, né? Enfim, é muito importante que a rede compreenda esses adolescentes, a necessidade deles. Eu não estou dizendo que a justiça não tem uma responsabilidade muito grande por isso, tem que ser informada quando o adolescente comete um novo ato infracional, se for o caso, dentro da escola, ou algum tipo de ato contra o professor, por exemplo. Isso vem para o processo, geralmente, quando os técnicos de medida socioeducativa visitam a escola, ligam,
quando os pais do adolescente comentam, mas o que me parece é que quanto mais unidos nós estivermos, né, então, quanto mais os professores entenderem o nosso lado, né, dentro da justiça, e nós entendemos os professores, melhores ferramentas a gente pode ter para lidar com essa questão, né? Muito bem, pessoal. Nós assistimos a nossa videoaula. Dentro desse percurso formativo que nós estamos conversando com vocês, dentro desta ATPC, sobre as medidas socioeducativas, quero deixar para vocês uma dica do livro Diálogos e Práticas Restaurativas na Escola, e vai tratar especificamente, lá no capítulo 10, sobre o adolescente e o ato infracional. Espero que vocês tenham oportunidade, tenham gostado do nosso ATPC, espero que vocês, se tiver um tempo, nós vamos deixar referências e links para vocês acrescentarem a formação de vocês. Nós temos aí a professora doutora Thelma Vinha, que ela deixou uma frase muito, muito linda para todos. E eu espero que compartilhar sempre essa frase com quem eu estiver à minha frente. O maior objetivo da escola é formar cidadãos. Fracasso da família não pode ser o fracasso da escola. Professor, pense nisso. Vamos nos encontrar no próximo momento com outro tema. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.